mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podnista. Espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento e eu achei muito curioso que a nossa convidada de hoje não soube muito bem se descrever, mas ela se descreveu como médica do coração e eu achei isso extremamente maravilhoso. Vamos aprender um pouquinho sobre autoconhecimento hoje com a Tati Cavazin e daqui a pouco vocês vão ver ela, mas antes eu peço que vocês sigam aqui as redes sociais do Podnista, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito elas e vai ajudar também o projeto a continuar por mais tempo, trazer mais pessoas maravilhosas aqui para vocês conhecerem, certo? Então vamos lá, Tati, quem é você? Olá, tudo bem? Tudo bem. Sou a Tati Cavazin, tenho 41 anos, sou mãe de uma menina. E hoje sou uma pessoa que se sente realizada com aquilo que faz. Essa sou eu, é o mais importante. Hoje eu sou o que eu sinto, eu faço o que eu sinto e eu realizo aquilo que faz o meu coração vibrar de verdade. Sem demagogia, eu faço realmente aquilo que me completa, que é poder ajudar outras pessoas a se sentirem completas. Acho que é mais ou menos nesse caminho o meu trabalho. E da onde que veio esse médica do coração? Minha filha fala que eu sou médica do coração. Eu sempre trabalhei com burocracia, passei mais de 20 anos trabalhando com burocracia. E a morte, a maternidade foram algumas coisas que me trouxeram à humanidade. E quando a Belissa ainda era pequena, eu ainda trabalhava na burocracia e eu sempre chegava em casa muito brava, muito séria, muito nervosa. E aí, quando eu comecei a fazer as mentorias, quando eu comecei a ajudar outras mulheres, quando eu comecei esse processo construtivo, né, da minha própria autoconfiança, de sair de um mercado de atuação de mais de 20 anos e ir para esse novo caminho, vou trabalhar com humanas sem a mão na massa da burocracia, ela percebeu o quanto eu fiquei mais feliz, mais calorosa, mais amorosa. E aí ela falava assim, mamãe, você é médica do coração? Porque você ficou muito mais feliz. E alguns dos meus alunos fazem parte do nosso círculo de amizade. É natural que os nossos alunos cheguem, né? Que eles fiquem mais perto, porque eu brinco que elas não são minhas alunas, nós estamos compartilhando a vida. E aí a Bela fala que eu sou a médica do coração e eu acho lindo ela falar isso. É muito bonito. E vindo assim da sua filha, mostra mesmo essa transformação que você descreveu, né? Como que você era antes desse processo que você fez de autoconhecimento? Eu era uma carrasca. Se alguém aí que me conhece dos últimos 20 anos pode confirmar. Vem conhecer a nova também, né? Não, mas a nova já existe aí faz uns 10 anos, faz mais de 10 anos já. Eu sempre fui muito dedicada, muito focada no meu trabalho. E eu acabei tendo oportunidades na vida de trabalhar com operacional. E aí, dentro desse operacional, trouxe as minhas facetas mais... minhas qualidades mais difíceis. O perfeccionismo, o egoísmo, o não errar, o querer concentrar tudo para si. E esse foi o meu lema de trabalho por muitos anos. Tanto que eu ocupei vários cargos de diretoria, justamente por ser a menina que pautava a regra. Só que era ferro e fogo. Então, a burocracia fez com que a humanidade se afastasse de mim. Mas eu já gosto de autoconhecimento desde criança, venho de uma família de curandeiras, de bruxas, sempre li muitos livros de autoajuda. Eu queria entender, eu falava assim, por que eu sou tão boa aqui, mas as pessoas não gostam de mim? E aí eu percebi que o não gostar não era que elas não gostavam, é que eu não sabia quem eu era. Eu sabia que eu era um excelente operacional, mas eu não sabia o quão boa com a vida, profissionalmente eu já tinha me tornado. Então eu dava 100% do crédito pro outro. E com isso eu ficava cada vez mais brava, cada vez mais irritada. E a sobrecarga, né? Eu venho, provavelmente alguém que deve estar assistindo a gente também vem dessa turma do Eu Dou Conta. A gente começa a carreira com Deixa Comigo, até fiz uma historinha dessa outro dia nos stories. A gente começa a carreira no Deixa Comigo,
Aí, sem que a gente percebe, quem assume é o dá conta, só que a gente dá conta de tudo e deixa de dar conta da gente. E foi aí que eu parei de cuidar de mim. E aí, quem percebia que eu não dava conta? A minha família, os meus amigos. Porque eu dava conta de tanta coisa que eu era a única que não aproveitava a festa porque eu estava cuidando do financeiro. Eu era a que ficava até mais tarde. Então, todo mundo estava no bar e eu ainda estava trabalhando. Eu era a que estava estudando e todo mundo estava viajando. E isso me deixava puta da vida. Porque eu também queria estudar, eu também queria ir no bar, eu também queria ser convidada para as festas. Só que eu tava cuidando da burocracia. Aí os donos me amavam e minha equipe me odiava. E aí, nesse ponto, a minha mãe faleceu muito precocemente. Minha mãe tinha 57 anos, ela ficou com câncer. Em 5 meses ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, eu falei assim, eu tenho 2 escolhas. Ou me afundar no trabalho e me tornar a melhor profissional do Brasil, ou eu vou me recuperar como ser humano. E aí eu escolhi me recuperar como ser humano. E aí fui estudar yoga, que foi um chamado que eu tive, assim, divino mesmo, não tem outra explicação. Já tinha praticado yoga, e todo mundo falava assim, como assim, você pratica yoga, você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falava assim, é onde eu me sinto em paz. E aí eu fui querer entender por que eu me senti em paz. Eu sou assim, eu só busco os porquês. Hoje não mais, mas por muito tempo eu buscava os porquês. E aí nesse por que yoga? Eu falei, porque é onde eu me sinto em paz e eu quero saber o que eles fazem comigo. Eles me despertaram para mim. A yoga me trouxe a presença, me trouxe a importância do presente. E ela me mostrou que eu não preciso fazer tudo. Te tirou até do automático, né? Porque era o tempo inteiro, a parte técnica, trabalho, casa, volta, trabalho. Porque eu não me sentia... parecia que eu era aquilo. Uhum. Não era o todo, eu era aquilo. Era a rotina que você tinha criado e não a pessoa aquilo que estava dentro da rotina. Era aquilo. Eu venho também de um universo muito comum, as pessoas da minha idade, que a mulher bonita, ela não é boa. E aí eu ouvi muito isso quando eu era menina. E aí eu falei, não, eu não sou bonita, eu sou eficiente. E aí foi mais uma carcaça que eu vesti. Então eu não aceitava nenhum tipo de elogio. Aí você foi ressignificando para que não fosse tão dolorido para você, mas de qualquer forma isso te aprisionava. Me aprisionava. Sofri violência social, emocional. A gente sofre muitas violências. E a gente se mutila demais. Eu mutilei meu lado mais feminino porque eu ocupava cargos masculinos. Então, isso foi uma das coisas que o autoconhecimento desmistificou. Eu posso ser bonita, eu posso ser doce, eu posso ser suave, só que eu preciso saber quem eu sou. E aí eu comecei esse processo de entender quem eu sou por mim. Olhando para si, porque a yoga, o que ela é? Ela é a união da gente com a gente mesmo. Então, não é um processo com o outro. Tanto que nas aulas não existem espelhos para você arrumar a postura. Todas as interiorizações, elas são feitas de forma coletiva, mas elas são feitas sem um perguntar para o outro como é o si. E aí eu comecei a estudar a parte de psicoterapia, psicologia, ayurveda, yoga, espiritismo, budismo. E aí eu fui... Que eu acho que não existe certo ou errado. Não, você juntou todas as técnicas e conhecimentos para fazer o que você trabalha hoje. Para fazer o que eu trabalho hoje. Na verdade, o que eu fiz foi, eu fui meu case. E aí, quando eu vi que eu falei assim, eu não preciso fazer uma escolha. Eu posso escolher de tudo que eu faço o que eu me sinto bem. E sem ser refém do outro. Eu falei, gente, outras pessoas também podem fazer isso. E às vezes a pessoa ela está infeliz num casamento, às vezes ela é infeliz numa religião, às vezes ela é infeliz num trabalho, mas ela acha que ela só pode aquilo. A gente vem de uma escola que se não fizesse colégio técnico não tinha emprego. Fui uma dessas meninas. Não, a gente pode ser o que a gente quiser. As nossas habilidades, elas não são só necessariamente habilidade técnica. Muita coisa técnica a gente desenvolve. Mas a gente vem com habilidades de berço. Habilidade do cuidar, habilidade do fazer, habilidade do falar. E isso a gente adapta naquilo que a gente faz para gerar recurso. Porque a gente vive num mundo capitalista. Então, dentro desse capitalismo,
como eu posso transformar a minha habilidade inata naquilo que me ajuda a trazer recurso. Então, eu ajudo no caminho do meio. Assim, o meu processo não é um processo de 21 dias, as pessoas passam comigo mais tempo, mas é o caminho do meio. Dá para fazer, Sim. Dá para ser, dá pra gente, só precisa sentir. E como que é esse processo que você faz com suas mentoradas? O processo, ele é um reconhecimento da própria jornada. Eu acho que isso é o meu maior diferencial. Não é um livro no qual você se inspira, você é o próprio livro. E nesse livro, você conta a sua história. Então, quem você é, de onde você veio, quais são as suas habilidades natas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas vulnerabilidades, quem são as pessoas que te cercam e que são realmente apoiadoras daquilo que você é, não do que você gera. E aí começa o despertar para responder 3 perguntas. O que eu faço? Para quem eu faço? E o que eu sinto quando eu faço o que eu faço? Por que essas perguntas? Porque o que eu faço é o que eu sou. Não existe mais essa história. A gente foi doutrinado de que era trabalho e vida. Sim, não duas existe isso. Né? Nós somos um ser uno. E esse uno, ele precisa ser condizente. O que é esse condizente? Você não vai conseguir se sentir bem trabalhando num lugar que não represente seus valores. Você não vai conseguir se sentir bem se relacionando com pessoas que não fazem parte do seu próprio nicho social, vamos dizer assim. E assim, existe essa diferença, a gente precisa respeitar. Então, é você saber quem você é e você assumir esse quem você é sem culpa e sem julgamento. Porque nós somos o nosso principal julgador. A gente que bota a primeira faca no pescoço, não é o outro. Tanto que a gente eu percebo que todos nós temos muita dificuldade de colocar no papel. Não é porque a pessoa não pode escrever, é porque ela quer afinar a história. Porque ela quer que a letra saia bonita, ela quer que seja o melhor frame. Não existe isso. A sua história é com aqueles detalhes. A gente não é responsável por aquilo que acontece com a gente, mas a gente é responsável por o que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu. Eu vi ela no TikTok falando sobre como a frase procurar sempre ser meu melhor pode também te aprisionar. Ela comenta que é o seguinte: é importante sim, todos os dias, você tentar ser um pouco melhor do que você foi ontem. Só que a partir do momento que você acha que você é obrigado todos os dias ser melhor e acha que o ontem é menos do que o de hoje, você acaba negando tudo que você já aprendeu. E daí ela falou assim: a sua melhor versão é sempre tudo que você carrega até agora. Então você não pode negar mesmo o que te aconteceu, você tem que de alguma forma fazer com que isso seja algo maior do que você busca, né? E sempre te colocar no caminho que você quer. Tanto que tem uma colocação que é muito errada, ao meu ver. Não existe transição de carreira. Existe mudança de emprego, existe... você mudou de área de atuação, mas carreira é o que você faz desde a hora que você começa até aqui. Então, o que você já fez na sua carreira? Carreira é a sua jornada. Então, não existe transição de carreira. Existe transformação de jornada. Eu transformei a minha jornada. Eu fui operacional, fui chefe, fui gestora, fui gerente por muitos anos. Hoje, o que eu sou? Hoje, eu sou comunicadora. Eu ensino pela comunicação. Eu compartilho ensinamentos que eu aprendi pela comunicação, pelos métodos, pelos materiais, pelos workshops. Eu continuo fazendo o que eu fiz há 20 anos atrás. A diferença é que eu fui afinando o discurso. E hoje eu consigo conciliar a parte operacional, que é, sim, a gente precisa entender de burocracia, e eu trago isso no meu treinamento. Não é um unicórnio encantado. Não é, gente. Tem muita dor, tem muito choro. Mas o que é? É a vida real. A vida real, você não consegue organizar seu tempo se você não souber quanto você precisa ganhar. Você não consegue saber quais são as suas qualidades se você não souber quais são as suas fragilidades. Ah, não sou ótimo em tudo. Não, você não é ótimo em tudo. Ah, eu dou conta. Não dá conta. A gente não dá conta.
eu gosto, eu consigo fazer tudo com todo mundo junto. Essa semana eu fiz um post falando sobre isso. Eu não consigo trabalhar com barulho. Isso é meu, sou eu, não consigo, eu preciso de silêncio, meu trabalho é mental. O que eu faço em 1 hora sozinha, com todo mundo em casa, demora o dia inteiro. Então, a gente precisa entender, e no meu processo eu trago essa compreensão, principalmente para a pessoa entender, será que é para mim O que eu tô fazendo hoje? O que eu tô exercendo hoje, realmente eu tô no melhor lugar? Sabe assim, será que meu casamento é para mim? Será que minha carreira é para mim? Será que, por exemplo, eu não me dou com meu pai, mas meu pai tá doente. Eu tenho que ir lá. Tenho que ir lá. Assim, eu falo nessas coisas mais delicadas porque são escolhas diárias. O que adianta você ir visitar uma pessoa que você não se sente bem e ficar quebrado 10 dias? O que adianta você entrar numa empresa que você vai ter uma baita grana, mas você não vai ver teu filho crescer, você não vai estar com teu marido, você não vai estar com tua esposa, com seu parceiro, você não vai poder viajar porque você está lá preso. Você escolheu estar lá? Tá, então no final de semana, não fica reclamando porque nossa, eu trabalhei demais. Não, gente, você escolheu. E o trabalho é justamente isso. Nós escolhemos todos os dias. Mas o que você quer escolher? Qual é a escolha que você quer fazer? E por isso a gente precisa se conhecer. Porque uma das coisas que a gente desmistifica no treinamento é: todo mundo tá dando conta de alguma coisa. Todo mundo, sem exceção. Ou tá dando conta de acumular função, ou tá dando conta de ser multitarefa, que é uma outra coisa que não existe. Nós não somos multitarefas. Nós podemos nos tornar multipotenciais. Multipotencial, você faz uma coisa de cada vez muito bem feito. Multitarefa, fatidicamente ele vai fazer alguma coisa errada. Por quê? Vira uma bagunça a cabeça. Vira uma bagunça a cabeça. Sem contar que desenvolve a ansiedade, traz obesidade, traz problemas de sono. Nós já viemos de uma geração que eu tenho 41 anos e não sou considerada uma velha. Mas os nossos problemas de hoje são problemas mentais, não são problemas físicos. Por quê? Porque a gente tem excesso. Então, a gente aprendeu a dar conta. O processo ele ajuda você a abrir mão. Do que você abre mão? Daquilo que não é essencial. E tudo isso é a jornada inteira do autoconhecimento, que são várias perguntas com relação a tudo que está acontecendo na sua vida. São 70 etapas. São 10 módulos. Nesses 10 módulos, cada módulo traz 5 etapas. E ele pode ter até 100 etapas conforme o desenvolvimento do aluno. Porque tem aluno que para no processo X, porque a dor dele chega em descobrir quem é o cliente dele de vida. A hora que ele entende que o cliente dele de vida não é o pai dele, é ele mesmo, ele encerra o processo. Às vezes o processo dele acaba a hora que ele descobre que ele não queria ser advogado, ele queria ser médico. Então, cada aluno vai até um ponto do processo. A maioria deles termina. E conforme o aluno vai me dando recurso, eu vou dando mais módulos. Porque uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho é que, apesar de a gente ter um contrato lá, onde a gente fala que é 1h30, se meu aluno não falar assim, vamos parar, eu sigo. Quando ele me dá recurso para a gente trabalhar aquele assunto, eu trago insights, eu estimulo o pensamento, eu trago composições e faço a alteração conforme o que ele me entrega. Então, inicialmente, esse trabalho começou pensando em empresa, mas todos os alunos desenharam ele de forma emocional, de forma comportamental. Então acaba sendo uma coisa mais pessoal, não aí ele se tornou, à área profissional. Em 2022, eu tornei ele 100% comportamental. Meu aluno faz a opção. Você quer fazer um treinamento corporativo para o teu negócio ou você quer fazer um treinamento com base no corporativo para o seu pessoal? Porque os termos são os mesmos. Que a pessoa é uma empresa, a persona é o cliente dela. Por exemplo, quem são os clientes de vocês de vida? Seu marido é um cliente, sua esposa é um cliente, o seu filho é um cliente. Sua sogra pode ser que seja sua concorrente. E aí, quando você pensa dessa forma, como a gente vem dos últimos 3 anos de muito empreender, fica mais fácil você entender o que é empreender. Porque a gente tem um nome bonito, né, para empreender. Na verdade, a gente está dando jeito.
porque minimamente as pessoas sabem de fato o que é um negócio, né? Um negócio como um todo. Então, quando a gente entende que os termos são os mesmos, colocando na vida da gente, fica mais fácil entender a hora que a gente leva isso para o negócio. Sim. E a gente cria negócios alinhados com o que a gente é. Porque muito se fala, né? De propósito. Meu propósito. Propósito é verdade. É a verdade que você carrega dentro de você. É a verdade que você carrega. Se você faz o que você faz hoje com o maior prazer do mundo, você está vivendo o seu propósito. Mudei de emprego. Continua fazendo engajado, você está vivendo o propósito. E até isso é uma escolha. Você está vivendo o seu propósito, você com você mesma, ou você está usando o seu propósito para contribuir para outras pessoas alcançarem o propósito dela. Uhum. O meu trabalho hoje é isso. O meu trabalho é ajudar as pessoas a alcançarem o propósito delas. Quem elas são, o que elas fazem. Muita gente pergunta, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga. Mas eu já ouvi muita coisa nesses 40 anos. E aí a gente tem condição hoje, né? De conseguir contribuir para que outras pessoas da mão fique um pouco mais fácil. E caminhar junto. Fica mais fácil. É interessante que antes da gente começar, a gente colocou aqui algumas perguntas para a gente guiar, né, essa nossa conversa. E uma das perguntas é a importância do autoconhecimento para ter uma autoconfiança. Que é mais ou menos o que você está falando, né? A gente parar e analisar tudo que a gente faz na nossa vida para a gente falar, beleza, tudo isso está me trazendo um retorno positivo na minha autoimagem, né? Quando eu me vejo sozinha, ou isso está me atrapalhando ainda mais no meu processo? E aí ainda tem um detalhe que não é olhar para isso com o julgamento do que eu fiz certo ou fiz errado. É realmente falar, eu passei por aqui? Passei. Aqui, nossa, aqui eu fui muito feliz, aqui eu consegui escrever, nossa, foi muito legal. Tá, saí daqui e fui pra cá. Aqui, o que eu fazia? Aqui eu falava muito, mas não era muito minha praia. Mas o que eu aprendi quando eu tive que falar? Eu aprendi que eu precisava escrever melhor. Então, eu potencializei a minha escrita porque eu aprendi que eu precisava falar melhor. E vi que falar é muito difícil como escrever. Porque a gente acha que o outro tem mais facilidade porque a gente não tem noção do que o outro tá fazendo. E aí, a gente acolher mesmo. Por exemplo, como eu falei para vocês nos bastidores, eu trabalhei quase 15 anos na área de comunicação, fui administradora de empresas, trabalhei no SBT, trabalhei na JT, trabalhei na Quadrimates, trabalhei no Royce Brasil. Se vocês procurarem fotos de mim, não existe. Por quê? Porque naquele momento, como escolha de carreira, eu falei assim, a Tatiana profissional é uma, a Tatiana pessoal é outra. E realmente era água e óleo, eu não permiti que essa jornada se misturasse. Mas eu via o quanto era difícil o pessoal da gravação produzir, eu vi o quanto aquela menina passava aquele calor dentro do estúdio com a acústica. Então, assim, eu via esse universo. O que me trouxe para esse lado da mesa? Me trouxe porque eu queria que a minha voz fosse ouvida. Mas isso só pôde acontecer pelo autoconhecimento. Sim. Eu gosto de falar, eu gosto de estudar. Tudo que eu falo não é da minha cabeça. Tem 30 anos de estudo dentro disso tudo. Tem mais de 20 anos cuidando de pessoas, ouvindo pessoas, resolvendo problemas, mediando famílias, porque eu trabalhei muitos anos em empresas familiares. Então, vi crianças crescerem, vi casais terem filhos, famílias se dissolverem. Então, assim, isso é a minha realidade de vida. E isso tudo isso me trouxe matéria para conseguir hoje falar assim, não, eu posso falar numa câmera hoje. A câmera hoje não me dá medo mais. A foto hoje, ela não me intimida mais. Mas por quê? Porque eu fiz um processo de autoconhecimento comigo. Por que você tem medo da câmera? Você não ouve o que você fala? Você não tem coragem de falar na frente das câmeras ou em público aquilo que você pensa? Não, isso sou eu. De cabelo laranja, toda tatuada. Tem dia que eu tô de jardineira, tem dia que eu tô de roupa social. Salto 15 não mais, porque com os ligamentos do joelho, os ligamentos tornozelos estourados não dá. Não vejo que na hora que vejo cirurgia. Mas essa sou eu. E hoje sou confortável dentro da minha carne.
mas não estou pronta. Eu preciso das minhas alunas, eu preciso das pessoas que passam pela minha jornada para ajudar a tecer mais um pedacinho. E é isso que eu vejo desse trabalho. Por que esse trabalho, o burocrático foi tão importante e hoje esse trabalho com a humanidade é tão importante? A burocracia, ela me ensinou que nós precisamos de regras. Precisamos, não tem jeito. A gente vive numa sociedade, a gente precisa respeitar as pessoas, cada pessoa tem seu jeito, cada sociedade tem sua forma, tem discussões que valem a pena, tem discussões que não valem a pena. Então, a burocracia me trouxe isso. E a humanidade me trouxe o coração. Então, hoje, o trabalho que eu desempenho, ele tem burocracia? Claro que tem. Por exemplo, o workshop de gestão de tempo, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre agenda, a gente fala sobre entender efetivamente quanto de disponibilidade a gente tem no nosso tempo. Por que a gente precisa disso? Porque, assim, se a gente não tiver noção do que a gente a gente sai atirando para todo lado. E esse todo lado não vai dar prazer. Porque, assim, tô com tempo livre, vou um dia no shopping, vou 10 dias no shopping, vou 20 dias no shopping, no 30º dia eu não quero mais ir no shopping. O que eu estou fazendo com a minha liberdade? O que eu estou fazendo com o meu tempo? E ontem eu faço todo dia uma mensagem do dia. Tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Dinheiro é consequência. Uhum. Se você falar assim, eu preciso fazer dinheiro, meu trabalho precisa fazer dinheiro, você está trabalhando no lugar errado. O que é exatamente, então, uma gestão de tempo hoje? Gestão de tempo é você entender sua disponibilidade real de tempo. Eu acordo às 6 da manhã e vou dormir às 9. O que eu faço nesse intervalo de tempo? Quanto tempo desse tempo eu faço para mim? Quanto tempo eu faço para minha família? Quanto tempo eu preciso para trabalhar? Se você é empreendedor, quanto de dinheiro eu preciso para custear a minha vida? Dessa informação, quantas horas eu preciso trabalhar? Como que eu equalizo isso? Porque hoje a gente vê um monte de gente em home office com panela na mão, telefone no braço, filho do outro lado. Isso não é gestão de tempo. Isso não é home office. Isso tá acabando com a sanidade das mulheres. E tá acabando mesmo, gente. Eu também sou mãe. Eu também tenho filho, eu também cuido da minha casa. Mas eu não faço tudo junto. Trabalho menos. Tenho minha rede de apoio, que essa rede de apoio é dentro da gestão de tempo que a gente entende quantos dias você precisa de rede de apoio. Então, a gestão de tempo é justamente você entender para que serve a tua agenda. Não adianta você colocar lá 40 compromissos, no final do dia terminar frustrada porque você não fez 10. Então, e a gestão de tempo, ela é o primeiro passo no autoconhecimento. Se você não entende o que você tem que fazer no seu dia e aonde você existe no seu dia, você está vivendo a esmo. Uhum. E não é assim. E dentro dessa gestão de tempo que a gente faz no nosso dia, é importante a gente dividir tudo que é realmente necessário para a gente se sentir bem. O que é essencial. Você vai ver que você provavelmente faz um monte de coisa que você não precisa fazer. Isso acontece muito com famílias. Principalmente nessa nova onda de um home office que é um home office que não é home office. Vamos combinar que o que a gente vive não é home office. Home office é você ter o seu trabalho na sua casa, no escritório, montado pela empresa, ele é sancionado pela CLT, então o que a gente vive não é home office, primeiro. Segundo, é ter entrado com a empresa dentro da tua casa. Isso que foi o que aconteceu. A empresa invadiu a casa da gente. Então, ali, trabalhar com a criança junto não é home office. Você atender cliente 10 horas da noite não é home office. Você falar assim, não, me liga a qualquer hora. Não é home office. E isso não é gestão de tempo. Disponibilidade é uma coisa e estar presente é outro. Isso é um erro gravíssimo da gestão de tempo. A pessoa acha que porque você que atende o seu telefone, você é dona da sua empresa, te manda mensagem meia-noite. Mas daí isso também vale um pouco, que nem eu sofro um pouco com isso por ser empreendedora, mas eu aprendi a me policiar de... Passou das 8 horas da noite, se algum cliente me manda mensagem, eu até verifico para ver se não é nada urgente. Não sendo urgente, eu respondo no dia seguinte. Então eu consegui fazer um limite, por exemplo. O que é urgente para você? Hoje no meu trabalho é se tem algum erro de
como eu trabalho em comunicação, se tem algum erro de escrita, se tem alguma coisa que é urgente com relação à imagem do cliente que eu estou passando na internet. O que é legal pensar com essa hipótese você? É realmente uma coisa que você vai solucionar naquele momento ou você vai ficar pensando nisso até o dia seguinte? Se é uma coisa que você vai resolver e solucionar naquele momento, sim, é urgente. Se é uma coisa que só vai levantar a tua antena, deixar você ansiosa, para não dormir direito, para acordar mais cedo e resolver no outro dia só a hora que o editor chegar, não é urgente. Sim. Então, deixa para o dia seguinte. Então, esse é um dos crivos que eu ajudo a pessoa a identificar no workshop da gestão do tempo. O que é essencial e o que é trivial. E o que é você que faz e o que é o outro que faz. Por quê? Se alguém detectou um erro, não é um erro que você arruma. O outro arruma, deixa pautado que houve, arrumou o erro. No dia seguinte faz uma reunião para falar, olha, esse tipo de problema pode acontecer. Uhum. Parece simples? É simples. Mas a gente tem o é meu, eu faço, eu dou conta, sou eu que resolvo. E aí a gente escolhe, você quer ter mais tempo ou você quer continuar dando conta? E quando a gente aprende a abrir mão, esse abrir mão, o que ele faz com a gente? Ele faz com que as pessoas que estão ao nosso redor entendam o quanto eles são importantes como rede de apoio. Vou dar um exemplo como a gente faz isso nas famílias. Por exemplo, eu sou mãe de uma menina de 5 anos. E quando começou esse home office, tudo, eu continuei. É o tal do mãozona, né? A mãe passa e vai arrastando tudo. Ela vai levando as coisas. Ela vai limpando, vai fazendo. E não, todo mundo passa pelos cômodos e deixa do jeito que tá. Ordem unida. Não preciso fazer isso, eu não preciso fazer isso. Minha filha hoje arruma a cama dela, leva o lixo pra fora, pega as coisas no cesto. Ela se sente super importante, porque ela entende que é trabalho em equipe. E qual é o nosso discurso? Quanto mais coisas a gente dividir, mais tempo sobra pra gente se divertir. E não foi pela imposição. A casa é nossa, a sociedade é nossa. Por que só a mãe tem que lavar louça? Por que só a mãe precisa lavar roupa? Por que só a mãe precisa dar banho na criança? Não, o pai também pode dar. E aí a gente aprende, o que você quer passar para o outro, o que você quer ficar para você mesmo. Então, isso precisa de autoconfiança? Precisa de autoconfiança. Para que você peça para o outro, para que você oriente o outro, sem que você sinta assim, será que vai fazer certo? E se não arrumar a cama daquele jeito? E se não lavar o copo? Nossa, é um processo dos dois daí, né? Porque é um processo seu de desapegar mesmo do que você tá passando de tarefa para o outro e do outro de aprender a tarefa e saber que não precisa ser todo solicitado para ser feito. Exatamente. Então, a família, a autoconfiança da mulher, ela contribui para a harmonia familiar como um todo. Ela contribui para a felicidade dela de trabalho como um todo. Você acha que a mulher acaba sempre sendo o centro da escolha, família? Sim. Por escolha, sim. Ela não precisa ser para tudo funcionar? Ela não precisa. Ela pode delegar a casa, ela pode delegar o trabalho, ela pode delegar a criança. Eu vivi recentemente uma situação que um aluno meu passou, que ele mudou totalmente de carreira. Ele fazia uma coisa, por exemplo, ele era advogado e vai virar médico. E é o sonho da vida dele. Ele descobriu no processo que ele quer ser médico. Só que aí surgiu uma oportunidade da família morar em outro país. Vai. Porque era a família. Mas ela não quer morar em outro país. Ela quer ficar aqui estudando. Não, mas ela tem que cuidar dos filhos. Eu falei, por quê? Por que ela precisa ficar cuidando dos filhos? Leva os filhos. Vai junto. Então, as escolhas que a gente faz quando a gente tem autoconfiança são escolhas. E qual é o benefício disso tudo? No final do dia não pesa. No final do dia você fala assim, caraca, fiz tudo isso, eu sou maravilhosa. E você faz. E aí faz com prazer, faz com alegria. Faz falando que nem hoje na minha agenda, quem acompanhou lá, acompanhou meus stories, viu que de manhã eu coloquei minha agenda.
Eu já fiz compra de escola, eu já fui na fisioterapia, já tô com vocês, fui em 3 lojas de manhã, daqui a pouco vou fazer financeiro, vou dar aula e vou tomar um chopp para encerrar o dia. Assim, é tudo cronometradinho? Não, tem janela entre eles. Tem janela para dar conta de assim, parar, respirar. Eu consegui escrever o que eu ia falar com vocês. Ah, escrevi ontem, semana passada? Não, escrevi hoje. Almocei meia hora mais cedo. Então, assim, é o meu tempo. É do meu jeito. Minha filha sabe que hoje eu não chego antes das 7 da noite. Não é assim, a mamãe vai chegar mais tarde. Claro que pode acontecer. Mas os imprevistos, eles acontecem em menor proporção do que as coisas programadas. E isso é autoconfiança. A autoconfiança, o que ela ajuda a gente? A escolher o cabelo, ela ajuda a gente a escolher a roupa, escolher o sapato, a escolher o que a gente estuda, escolher se a gente quer estar ou não estar com as pessoas, se você se realiza ou se não se realiza naquilo, a gente mudar de carreira, a gente simplesmente falar assim, vou ficar um mês no spa. Eu tenho uma chefe mulher que ela, num mês aleatório do ano, ela tira férias e vai pro spa. Falei assim, como assim ela não tá aqui? Eu falei, ela é dona da empresa, ela não precisa estar aqui. Ela tem 25 funcionários. Jura que vocês não conseguem resolver? 25 pessoas não conseguem cuidar da empresa um mês pra ela ficar fora? Eu falei, por que ela é Deus? Ela não é Deus. Ela vai lindamente pro spa. Eu acho o máximo. Ela é uma das minhas inspirações para fazer para ter criado todo o método. Ela foi minha aluna também. Então, o processo como um todo, eu chamo ele de clareza e ação. Provavelmente ele vai passar por uma transição de nome. Vai ter mais alguma coisa a ver com o coração, porque ele chama, né, mais o coração. E é um divisor de águas, assim, de verdade. Eu entendo as pessoas chegarem para você perguntar se você é terapeuta, é psicóloga, porque como é um processo profundo mesmo de autoconhecimento, e é uma coisa que às vezes a gente nem para pensar, porque às vezes a gente fala, vou fazer um processo de autoconhecimento. Eu gosto de azul ou de verde. E cara, gostar de azul e de verde vai te ajudar o quê no seu dia a dia? Né? Então, lógico, é importante você saber as cores, a comida que você mais gosta, essas coisas, mas você também tem que saber quais são as suas prioridades. Então, de você ter uma noção de que você tem que gerir seu tempo e colocar suas prioridades como prioridades dentro do seu dia, é o maior divisor, eu acho, de águas para as pessoas realmente entenderem que o autoconhecimento vai te ajudar a decidir as outras coisas, né? A tomar realmente a responsabilidade dos caminhos que você está trilhando. Então, quando a gente consegue colocar assim, é que não é tão objetivo, né? Porque é uma coisa mesmo mental, é uma coisa que a gente tem que aos poucos ir digerindo literalmente e colocando no corpo. Por isso que eu tomo muito cuidado em falar em terapia, porque hoje se fala muito em resolva o seu problema em 21 dias. Gente, não resolve o problema de ninguém. Muito menos em 21 dias. É um processo pessoal, é uma evolução pessoal. E nessa evolução pessoal é uma escolha que você faz de se escolher. De se escolher. Assim, a gente como mulher, a gente passa muito tempo da vida escolhendo o outro, dependendo da opinião do outro e se moldando mesmo dos olhos do outro. Quem é você? E aí uma pessoa pergunta pra você, quem é você? Você não sabe quem você é. Por exemplo, no ano passado, assim, a gente já vem há 6 anos como o país mais ansioso do mundo. O Brasil? O Brasil, esse ano ele vai ganhar com certeza novamente. Porque a gente teve uma taxa elevadíssima de problemas mentais por conta da pandemia. As pessoas vão para a terapia sem saber o que falar na terapia. Meu processo ajuda, inclusive, a pessoa a saber o que falar na terapia. Porque você senta na terapia e fala assim, o que posso te ajudar? O que aconteceu na última semana que eu preciso conversar que eu nem sei o que estou fazendo aqui? Não sei o que eu faço aqui. Tem um monte de terapeuta de Sorocaba que já me conhece, porque meus alunos falam assim, eu te levei pra terapia. Tudo bem, eu falei, é isso mesmo. Porque vai pra terapia falando assim, olha, isso dói. Isso eu não resolvo. É fácil de identificar, né? O processo ajuda a identificar. Como ele é estruturado e ele é organizado de maneira crescente, quem eu sou e quem eu vou ser, quem eu quero ser,
E não é quero ser daqui 5, 10, 15 anos. Uma vez me perguntaram assim, quais são os seus planos para os próximos 5 anos? Eu falei, não faço plano. Assim como não? Eu falei assim, uma das pessoas que eu mais amava morreu em 5 meses. Eu falei assim, eu perdi totalmente a crença em fazer planos a longo prazo. Eu falei, eu vivo muito bem hoje. Como que eu vivo bem? Eu amo comer, eu amo sobremesa, eu gosto de lugar bonito, eu gosto de gente bonita, eu gosto de me cuidar. É assim que eu passo os meus dias. Ah, mas você não tem plano para o futuro? Eu falei, meu futuro é hoje. Eu não sei se ele vai chegar. Nossa, mas é pequeno. Eu falei, não, eu quero aproveitar hoje. Por que eu vou acumular uma fortuna? Passar 45 horas por dia trabalhando e morrer de infarto. Por quê? Essa semana eu estive com uma pessoa super querida, trabalha 20 anos na mesma empresa. Ela falou assim, mas como você trabalha? Eu falei, eu já fui em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falei assim, caraca, como eu ando por aí trabalhando, porque o meu escritório é em qualquer lugar. E aonde eu vou? Eu vou nos cafés da cidade, eu vou em sorveteria, eu vou em restaurante, eu sou nesses lugares. Aliás, gente, é ótimo, porque daí a gente compõe, né? A experiência sensorial é essencial. Passei 20 anos sem conhecer um monte de lugar bacana que abriu e fechou. Por quê? Porque eu tava trabalhando em horário comercial. É uma escolha. Enquanto eu não tinha filhos, trabalhar é uma das coisas que mais me fazem feliz. Então, todo mundo pergunta, você vai ter outro filho? Não, não vou ter outro filho. Gosto da minha vida de adulto, adoro trabalhar, adoro produzir. Meu material hoje é 100% produzido por mim, então, assim, leva tempo, tem que sentar, tem que escrever, tem que cuidar. E viver dá trabalho, né, gente? Manter tudo isso aqui dá trabalho. Então tem que saber gerir o tempo, tem que conhecer o que quer mesmo. O que você quer fazer? E aí você escolhe. Ah, na minha escolha hoje está ver a minha filha crescer. E é crescer ali de perto. Sim, é cantar pra ela dormir, é brincar com ela. Não sei se ela vai lembrar, mas eu vou lembrar. Tem que fazer bem primeiro pra você, né? Então é primeiro pra mim. E isso não é egoísmo. É diferente de egoísmo, é diferente da arrogância. Quando eu era operacional, eu era 100% arrogante. Porque eu tinha a prepotência de achar que só eu sabia. Por quê? Porque eu sabia muito. E aí, era uma das coisas que me distanciava das pessoas. Por quê? Porque eu estava certa. Processo burocrático, você está certo, você está errado, não tem meio termo. Com humanas, isso não existe. Porque não existe certo ou errado, existe escolha. E aí suavizou. A carcaça eu pude tirar. Desceu. Que é escolha. Qual é a escolha que você faz hoje? Vocês escolheram estar aqui? Vocês escolheram essa jornada? Ah, mas ela vai precisar ter prazo de validade, porque ela precisa bancar a vida de vocês. Mas se vocês não estiverem mais aqui daqui 1 ano, 2 anos, provavelmente vocês vão estar comunicando de outra forma. Porque vocês descobriram que a comunicação é o que transborda. E esse comunicar, ele transborda de uma maneira tão gostosa. Por exemplo, eu me tornei modelo com 41 anos. Porque é comunicar. Uhum. E eu tenho comunicado valores que me servem, valores que me identificam. Então, eu fiz campanha para algumas empresas relacionadas à saúde, fiz campanha de mãe. É a vida que imita a arte. Sim. Então, assim, mas há 10 anos, há 3 anos não tirava foto, agora modela. Por quê? Tô confortável na minha carne. Uhum. E o processo é isso que ele traz, esse conforto da carne. E é esse conforto de falar assim, tudo bem, tô bem aqui. Quero mais? Claro, quero mais consciente do que eu posso fazer. Então, é um processo assim, eu fiquei muito feliz de escrever ele. Fico mais feliz ainda porque a cada aluno ele se desdobra, aparece um módulo a mais, de uma dor a mais que o aluno traz. E poder, né, transformar isso em ferramenta de estudo para outras pessoas é muito bacana. Uhum. Todo o processo é apoiado no Ikigai, que é uma filosofia de vida da longevidade, na yoga,
e na holística, que a holística é a ciência que estuda o ser humano como um todo, ela adequa corpo, mente e ambiente. Então, traz espiritualidade, traz a parte de burocracia, assim, porque não tem jeito. Não tem unicórnio rosa. Se fosse, não ia ser muito melhor. O autoconhecimento ia ser uma flor. É uma flor. Mas se você tá no processo, você sabe que tem dia que você tá maravilhoso, tem dia que você quer ficar em casa embaixo da coberta. Exatamente. E todos nós temos a condição de escolher. Eu acho que não existe gente melhor ou pior. Existe escolha. Eu precisei olhar para mim por mim. Porque eu não conseguia nem... A pessoa falava assim, vai estudar tal coisa. Eu falava, vai catar coquinho, você que vai estudar tal coisa. Não quero. Mas aí vinha acontecendo, aí eu ia me interessando. Então, eu fui uma pessoa de estudo que as coisas precisaram se apresentar. E tem muita gente que é assim. Sim, na verdade, o processo de cada um de mudança precisa ser escolhido, não adianta. Eu vivi por muito tempo com pessoa depressiva, então você pode dar conselho, você pode estar ali para apoiar a pessoa no que ela quiser. Enquanto ela não decidir que ela quer melhorar, ela não vai melhorar. Então é engraçado que daí assim, você tem que escolher se é ali o lugar que você quer estar mesmo. Sim, se você quer continuar apoiando essa pessoa, se você acha que talvez preciso você mudar para talvez ela mudar também. Então realmente são escolhas. E é difícil quando a gente coloca esse parâmetro de que uma escolha pode mudar toda a sua trajetória. Sim. Né? A gente tem esse poder e a gente tem medo de ter esse poder. Exatamente. Mas isso é uma das coisas que o processo traz. Você deixa de ter medo. Porque o medo de escolher é porque você está fazendo uma escolha que não é por você. Tem uma estatística que fala que 30% das pessoas que fazem alteração no corpo por cirurgia plástica, em 2 anos se arrependem. Porque elas fizeram as alterações pelos outros. Não, por aí. É uma taxa muito alta. Sim, muita gente tem doenças psicossomáticas, doenças emocionais por causa do outro, não é por conta delas. Porque a gente dá o poder ao outro de falar o quanto você é boa, o quanto você é bonita, o quanto você foi boa naquilo que você fez. E aí a gente fica refém, né, desse o quanto fui boa naquilo que eu fiz. E na verdade não é. Você sabe o quanto você é boa? Já fez sua história? Você sabe por onde você andou? Você lembra o quanto foi moroso para conseguir aquele emprego, para estudar aquela matéria, ou para você fazer sua primeira tatuagem, ou para você pintar seu cabelo de roxo? Você sabe quais foram os tabus que você quebrou com você mesma para fazer tudo isso? Isso são escolhas. E são essas escolhas que fazem o seu quebra-cabeça, que te formam. E é maravilhoso ver as pessoas, as mulheres, eu tenho alguns homens, alunas mulheres, alunos homens, que tocam essa sensibilidade para falar assim, nossa, eu existo. E tudo bem as escolhas que eu fiz, porque ele não depende mais do outro para se sentir. Então, 3 coisas que eu falo assim constantemente no meu trabalho. É pensar, sentir e criar. Por que pensar? Não é lendo a biografia do outro que a gente melhora. A gente pode ter pessoas nas quais a gente se inspira. Mas será que essas pessoas que você se inspira, elas têm o mínimo de valor e realidade que você tem? Se elas não tiverem isso, você está com a inspiração errada. Porque você está almejando ter uma coisa que vai custar muito caro você ter. Você está afim de pagar esse preço? Você tem clareza sobre isso? Você está afim de pagar esse preço? Ok, é uma escolha. O sentir o que você sentiu quando você reviu a sua história? O que você sentiu quando você descobriu que a hora que você salvou aquele seu amigo de um relacionamento blá, e hoje ele é casado com uma pessoa super feliz, fez uma escolha maravilhosa. O que você sente quando você vê ele, sabe que a tua fala ajudou? Aqui está o seu poder. Como você transforma esse poder em criação? Como você transforma esse poder num negócio? Como você transforma esse poder no seu propósito? O meu poder sempre foi a fala.
Só que ela antes era uma fala sem direção. Ela era uma fala sem estrutura. Então, o pensar, sentir e criar, ele é justamente se conectar com a tua jornada. Porque as pessoas não fazem a menor ideia de quem você é na sua essência. E para quem tá escutando assim, às vezes a pessoa pode ficar até sobrecarregada de ouvir tanta informação, né, e não sabe por onde começar. Então, se ela quer começar esse processo, o que ela consegue fazer sozinha a princípio? O que ela consegue fazer sozinha a princípio é olhar para suas habilidades natas. O que é habilidade inata? Eu gosto de dançar, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu gosto de cuidar. O que você gosta de fazer? Eu não sei. Então faz a lista do que você não gosta. Eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de cuidar. Porque é muito mais fácil a gente falar o que a gente não gosta do que o que a gente gosta. Então esse é o primeiro passo. Aí você vai começar a funilar o processo de encontrar aquilo que é abundante. Porque tem uma coisa que é muito interessante, que a gente percebe quando você encontra uma pessoa que é abundante naquilo que faz. Ela passa o dia inteiro com você. Quando ela tá fazendo aquilo por necessidade, ela vai ficando cansada, ela vai ficando exaurida, chega no final do dia, ela tá lá, prostrada. Então, é muito fácil a gente perceber se a pessoa tá trabalhando na abundância ou na escassez. Como que a gente trabalha na escassez? Quando a gente espera que o nosso crédito, o nosso gosto pelo que a gente faz venha do outro. Você tá trabalhando na escassez. Então, se você tá trabalhando hoje pelo reconhecimento do outro, para e filtra. Por que eu não me reconheço? Por que eu não consigo? O que eu faço que me deixa super feliz? O que eu faço que me deixa vibrante? Então, esses são os primeiros caminhos para a gente poder se conectar com aquilo que vibra de verdade dentro da gente. E aí, na sequência, pensar na gestão de tempo. É um divisor de águas. Começou a entender seu tempo, você começa a entender quem você é. Nossa, eu existo. Porque a mãe não pode só existir depois que o filho dorme. E a gente tem empresa, não pode só existir depois que todo mundo vai embora. Não, a gente tem que ir embora antes. Por isso que a gente tem um monte de funcionário, para ir embora antes. Sim. Maravilha. Eu fico prestando atenção, porque como eu sempre, né, a gente está sempre num processo de autoconhecimento, eu tento puxar isso para onde eu tô, né? O que eu tô fazendo agora que eu reconheço que eu já fiz nesse seu método, ou o que eu ainda preciso fazer. Então eu acho muito interessante, que tenho certeza que quem está ouvindo aí e está num processo de autoconhecimento vai também ter, acho que, essa mesma análise que eu tive aqui, de tentar encaixar o que eu preciso fazer. Tati, eu acho que assim, conseguimos passar o que a gente queria falar aqui para o pessoal. Espero que tenha ajudado a todos. Quer deixar uma última mensagem para o pessoal? Quero deixar... A gente precisa ser mais leve. Dá para ser mais leve. Já está tudo tão difícil. Os últimos 2 anos foram potencialmente, emocionalmente, muito difíceis. Então tá na hora da gente começar a olhar para aquilo que importa. O que importa verdadeiramente na sua vida? Quem são as pessoas que realmente importam? Que trabalho que você quer fazer mesmo? Que você passaria o dia inteirinho fazendo? Com quem você quer estar? Quem você não quer mais se relacionar? A gente precisa começar a fazer essas escolhas para que a gente possa ter uma vida mais abundante, mais verdadeira e com mais emoção. Porque agora é tão difícil a gente poder ver as pessoas, né? Ainda tá muito difícil, e ainda você gasta tempo vendo pessoa que não importa, fazendo coisa que não te preenche. Não vale a pena. A gente pode fazer. O que a gente precisa fazer? Realmente aproveitar, né? Toda essa mudança, essa chacoalhada que a gente recebeu do universo, para falar assim, tá, quem eu sou? O que eu faço? E não é difícil. É difícil fazer sozinho. E é difícil fazer sem saber por onde começar. Eu existo para ajudar vocês a começarem esse processo. Tem uma porção de profissional bacana que também existe para ajudar. Só escolham um caminho. Escolham um caminho e façam esse caminho de maneira linear e completo. Sabe,
até para cuidar da ansiedade. Não fica quicando. Eu ouço uma coisa aqui, ouço outra colar, aplico isso. Não. Fala assim, o que eu preciso agora? Eu preciso de ajuda? Preciso de ajuda. Tá. Que tipo de ajuda? Uma ajuda para o meu negócio, uma ajuda para mim, uma ajuda para minha família, é uma ajuda espiritual. Entende qual é a necessidade do seu ser e busca essa ajuda, porque tem hoje muita gente querendo ajudar. Eu faço parte desse processo, desse bando que está contribuindo. A minha contribuição é uma contribuição que ajuda a pessoa como um todo. Ajuda ela a se ver como a principal empresa da vida dela. E se você não cuida da sua empresa, ninguém vai cuidar. Ninguém vai. Bom, eu vou colocar aqui na tela as redes sociais da Tati, também vai ter na descrição do vídeo para vocês poderem seguir ela nas redes sociais. E se vocês se sentiram tocados, vai conversar com ela, vai marcar uma mentoria, uma conversa, tenho certeza que ela vai poder te ajudar muito. Então, Tati, obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, e você também que escutou até aqui, muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de seguir o Podnista também para ajudar esse projeto. Tchau, tchau.